Então, muito bom dia a todos, encarnados e desencarnados. Hoje vamos para a questão 70 do Livro dos Espíritos. E o questionamento feito foi o seguinte: que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? É uma pergunta que, de formas diferentes, é que todo mundo já se fez alguma vez, né? O que acontece quando a gente morre? Porque se fala muito do espírito, volta para o mundo espiritual e o resto, né? Aquela matéria que criou o nosso corpo, o fluido vital que se aliou àquela matéria para que ele funcionasse como uma máquina com que a gente pudesse transitar pelo mundo físico. O que é feito disso depois? E os espíritos responderam ao Kardec: a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos, e o princípio vital volta à massa de onde saiu. É uma máxima que aqui no cemitério tem, logo na porta, num dos cemitérios aqui no Rio, acho que o maior deles, né? Que é: do pó viestes e ao pó voltará. Que é mais ou menos isso, né? Toda aquela matéria, falando na matéria, no corpo físico, toda aquela substância que é aglutinada para se formar o corpo físico e todo o fluido vital, quando termina, né, entre aspas, a função deles naquela nossa jornada reencarnatória, cada um volta para o seu espaço de origem. A matéria se decompõe e volta a partículas primitivas, né, da matéria universal, e o fluido vital ele é reabsorvido de volta ao princípio vital. Aliás, o princípio vital é absorvido pelo fluido vital. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade. O absorvem e assimilam, para novamente o restituírem a esta fonte, quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital, e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em combinação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna imponente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. É interessante isso, né? Continua aqui. Mais ou menos necessariamente, os órgãos reagem uns sobre os outros, resultando esta ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja por uma causa qualquer, esta harmonia, o funcionamento dos órgãos cessa, como o movimento da máquina cujas peças principais se desarranjam. É o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso ou que sofreu um choque por acidente, no qual a força motriz fica imponente para pô-lo de novo a andar. No aparelho elétrico, temos imagens mais exatas de vida e de morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade
por uma causa especial. Poder-se-ia, então, dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos são, assim, uma espécie de pilha ou aparelhos elétricos, nos quais a atividade do fluido determina o fenômeno da vida. A cessação desta atividade causa a morte. A quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, quer em cada indivíduo, quer nos indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, vida mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que contém. Desculpa. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida, se não for renovada pela absorção e assimilação das substâncias que o contém. O fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tem em menor, de menos, e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Esse último parágrafo aqui é mais ou menos o princípio do passe, né? Que você passa energia, dessa energia que você passa vibracional também vai um pouco do fluido vital, da tua energia vital. E é interessante, ele fala aqui de cessação de vida, da dissolução da matéria, da reabsorção do fluido vital, mas ele fala de vida e morte num conceito, não é que seja abstrato, mas que a gente possa entender esse fenômeno. Porque não existe, de fato, vida e morte, porque o espírito permanece imortal. Ele só precisa se juntar a esses elementos para a vida como a gente conhece e entende aqui na Terra. Talvez em outros orbes o processo seja totalmente diferente. Então ele fala aqui de morte, mas na verdade nada ali morre. O espírito retorna para o mundo espiritual e essa matéria, o fluido vital, é absorvido de volta, e a matéria é como se a gente fosse sempre fazendo parte de outras coisas, mas sem sermos nós realmente. Então, o que foi meu corpo hoje pode amanhã ser uma planta, um outro animal, ou um outro corpo humano de alguém, de algum outro espírito encarnado. Mas nada disso sou eu. São só complementos para que eu possa transcorrer da forma que é prevista a minha vida aqui na Terra. Fala aí quem quer falar. Bom dia. Silvio, só que coisa interessante. Bom, nós sabemos que quando nós dormimos, nós desdobramos. Alguns vão fazer trabalhos espirituais, outros não. Por quê? Veja só o que ele fala aqui. O fluido vital se transmite de um indivíduo para outro. Ele não fala que é de vida encarnado ou desencarnado. Nós, quando em desdobramento, nós também transmitimos fluido vital. Nós somos, vamos falar assim, entre aspas, diamantes humanos, espírito diamantino, no caso, porque nós trazemos com a gente, ligado ao nosso corpo, além desse fluido vital, nós damos ectoplasma e outras energias que ainda a gente não tem conhecimento. Então, como nosso grupo, como a gente em desdobramento fazemos uns trabalhos, esse trabalho ele tem o que a mais, porque os amigos espirituais não têm esse vínculo com o nosso corpo e não tem, por exemplo, esse fluido vital e o ectoplasma e outras coisas mais. São as que eu queria falar. Uma vez eu ouvi uma coisa que não sei se tem a ver um pouco com isso aí. Não sei como era uma pessoa que estava contando uma história, ou estava falando que, sei lá, uma ideia lá,
de que as pessoas muito mais velhas não devem dormir ao lado de crianças, por causa desses... Não era gente espírita que estava falando, não, mas no sentido meio popular da região, não sei, de que crianças, de pessoas mais velhas retiram a energia da vida da criança, quando falavam isso. Eu achei interessante, e aí eu me lembrei disso daí, que é uma tendência do corpo, não é nem do espírito. A pessoa falava uma coisa nesse sentido, mais ou menos que eu estou lembrando, que o corpo precisa dessa energia e que a criança tem em abundância. E quando dorme, não sei o que, o corpo teria essa ânsia dessa energia da criança. Eu já vi isso aí, eu achei interessante, eu me lembrei dessa história. Andréia? Essa história, Diva, eu não sei, assim, mas como todas dessas crendices que a gente já ouviu alguma vez na vida, depois, com o tempo, a gente vai vendo que tem certa lógica, né? Pode ser que aconteça alguma coisa assim. Porque até como o Jair estava falando, a gente estava falando aqui, eu estava falando de corpo e tal, na última instância aqui encarnado, mas a gente mesmo tem consciência de que quando a gente desencarnar aqui, a gente não abandonou a matéria. Todos esses corpos, né, mental e não sei o quê, essas camadas do perispírito são matéria, de formas diferentes, cada uma mais quintessenciada que a outra, mas a única coisa que não é matéria é o espírito puro, que é a energia. O resto tudo é matéria, de alguma forma. E essa coisa de sugar a energia tem até lógica, né? Em física, quando você bota duas coisas que são afim, elas tendem a se equilibrar, né? As forças tendem a se equilibrar. Então, pode ser que seja uma coisa mais ou menos por aí. A gente precisaria ou do Ismael ou do Paulo para falar sobre isso. Mas, como eu comecei falando, todas essas crendices que eu fui tendo contato durante a minha vida, em algum momento eu vi que elas não eram só invenção de um cara maluco que não tinha o que fazer. Elas têm uma lógica, que a gente ainda não consegue compreender tudo, e a forma, às vezes, como é passada, a gente pode dizer até que pode ser um pouco folclórica, mas não quer dizer que não seja uma coisa que aconteça de uma forma que a gente ainda não entende ainda, né? Que é totalmente plausível, como se diz. André, você levantou a mão, quer falar alguma coisa? Ou foi? Acho que não. Então vamos continuar a leitura. Levantei não, viu? Esse negócio levantou só. Eu estava até varrendo aqui, ouvindo, e sei não como foi isso. Então vamos lá. Matéria e força vital. Quando cessa a vida nos seres orgânicos, a matéria se decompõe por força de determinadas leis que a sustentam e regulam. O princípio vital, na criação, move os canais de circulação no corpo. Deixa-o, após um tempo, retornando à sua fonte e volta a circular no universo, em todas as direções, em movimentos sublimados na ordenação da vida. É engraçado que Lavoisier já dizia isso, né? A lei de Lavoisier. Na natureza nada se cria, tudo se transforma. É exatamente o que Miramês está conversando com a gente. Essa energia divina dá entrada no embrião humano com 2 semanas e meia, pelo ajustamento do chakra cardíaco do perispírito ao corpo em formação. Daí,
é que começa o primeiro impulso do coração em movimento, mesmo disforme, para a circulação interna do sangue, abrangendo o cordão umbilical e a placenta. O tamanho do coração que começou a pulsar é muitas vezes maior em proporção ao do adulto, porque é uma bomba para irrigação de 3 áreas. Essa força vital é inquietante. Ela se esgota por meios diversos, mas se abastece por variadas formas que devemos estudar e compreender. Assim, como os pulmões extraem o oxigênio do ar para a purificação do sangue, aliviando a tensão do cérebro para equilíbrio do corpo, os centros de força extraem do mesmo ar e fora dele o hálito divino, na divina sequência dos seus movimentos, abastecendo de força vital a forma física, para que ela continue com seus movimentos instintivos e as suas defesas naturais, no regime da vida que deve levar. O homem ainda tem outras fontes dessa bênção de Deus, que são os alimentos. Eles, bem triturados, deixam escapar da sua estrutura intrínseca essa força poderosa que restaura quase todos os desequilíbrios físicos de órgãos, por vezes em decadência. E ainda mais, a mente não deixa de ser um fator muito importante nesse trabalho, quando ela é educada nos moldes que a ciência do Espírito estabelece, reforçando no Evangelho de Jesus. Aqui vou só falar uma coisa que me surgiu bem interessante, quando ele compara essa absorção, né, de energia, né, de fluido pelos chakras, com a alimentação. Né, que você mastigando bem, você triturando ou decompondo, né, aquela matéria, você conseguir ali os elementos para o seu equilíbrio, para a sua saúde, digamos assim. E me veio a história que a gente estava lendo um dia desse, né, das pessoas que se alimentam só através da respiração. Que eu vejo como um processo semelhante a esse da alimentação, só que mais evoluído, né? Quando diz que no futuro a gente não vai precisar se alimentar, é porque a gente aprende a retirar esses, digamos assim, se fossem os átomos para formar as moléculas que nos são caras, né, na manutenção, equilíbrio do corpo, de uma forma mais sutil, mas que o processo, em última análise, é basicamente a mesma coisa. Você absorve uma energia e transforma aquela energia no alimento que você precisa para que tua máquina funcione, como a eletricidade, no exemplo que o Kardec recebeu da espiritualidade. Compete. Só queria falar. Diga aí, Tiago. É que não estou vendo. Não, tranquilo. Isso aqui que é um exemplo que nós praticamos todo de água fluidificada. A água fluidificada vem as substâncias que nós estamos precisando. Não só isso, quando a gente também faz a mentalização em cima, como a gente, em radiação em cima dos chakras, nós também estamos vitalizando esses chakras. É só isso que eu queria falar. Assim, é o mesmo. Com certeza não é o mesmo, mas é o processo, assim, na sua lógica, é igual, né? Ali vão os elementos que a gente utiliza depois, conforme a necessidade. Então, compete a cada um de nós saber para viver melhor. Nunca, se eu te falar, normalmente faz um aviso quando alguém quer falar aqui, mas hoje não está fazendo. Então, quem quiser falar, por favor, me interrompe mesmo, não fica chateado, não fica constrangido não, porque eu não vejo. Compete a cada um de nós saber para viver melhor. Nunca faltaram escolas de aprendizado. Porém, o que falta sempre é boa vontade para aprender.
Aí, a Diva falando da curiosidade dela de aprender as coisas. O agente vital sensibiliza o corpo para que o espírito possa manejá-lo de acordo com as suas necessidades, assim como a eletricidade faz com o aparelho, colocando em movimento sob a vigilância do homem. Para cada ser humano, há uma cota de energia vital, que pode ser diminuída ou aumentada, de acordo com a capacidade de cada um. A morte do corpo é, pois, a ausência dessa força. Nunca poderemos determinar linhas nem analisar meios sem variantes. Há casos que contrariam as próprias leis por nós entendidas, dos quais destacamos as provações da alma. No processo reencarnatório, o perispírito traz marcas, como no caso das doenças, que podem se esgotar de acordo com as provações. A força vital para que a lei divina esteja à disposição da justiça. E o reparo dessa energia, neste caso, tornar-se-á difícil, mas também nunca impossível, em se tratando de espírito dotado de muita boa vontade na conquista de si mesmo. Esse é um tema que nos fascina pelo seu engenhoso descortino, de dar somente a quem merece, e os merecimentos se abrem em todas as direções do viver. Sobre ele, poderíamos escrever um livro sem fugir do mesmo assunto. Ele está falando aqui, recentemente, saiu até um post da Mansão do Caminho, do Divaldo, falando da moratória dele. Então, esses processos, ele fala aqui da recuperação de doenças kármicas, né, pela recolocação de fluido vital, reorganização dele. Ele coloca aqui sempre relacionado a merecimento também, mas é o processo exatamente que acontece, o Divaldo agora falando dele mesmo, mas que aqui a maioria já deve ter visto em algum livro, pelo menos, falando disso, de moratória espiritual, que é aquela pessoa que recebe um pouco mais de carga energética para, em termos grosseiros, né, falando, durar mais tempo do que ia durar. É simplesmente isso. É como se você pegar uma pilha recarregável, que ela está quase sem pilha, sem carga, e você recarregar, ela volta a funcionar normalmente. Então, esse não é um processo fantástico, extraordinário, fora de propósito. É de acordo com a história de cada um. O desenvolvimento da jornada de cada um. Que a gente pode estar necessitando de mais energia para continuar ou terminar alguma coisa. E, às vezes, por gasto exagerado, falta energia para a gente prolongar o nosso tempo. Então, voltando ao exemplo da pilha, né? Se você recarregar, ela volta a funcionar. Mas se você usar ela o tempo inteiro, a carga dela acaba rápido. Então, tudo isso é energético, é o fluido vital. Então, é esse fluido que dá vida, que ele compara muitas vezes aqui com a eletricidade que movimenta uma máquina, ele pode ser ajustado de acordo com a necessidade que o mundo espiritual vê em relação a nós em cada momento da nossa jornada. Isso é comum? Talvez mais comum do que a gente imagina, mas também não tão comum como a gente talvez deseje. Na vida, nada se perde. A própria matéria tem o condão maravilhoso das mutações. A força vital é o beijo da luz em seu cinetismo permanente. E o espírito é o amor de Deus, como atributo do seu coração
para os corações de seus filhos, mostrando-lhes os caminhos que levam à felicidade. Eu estou achando interessante porque nosso grupo tem pelo menos 3 dias da semana que está discutindo a morte, né? Os livros do André Luiz, no Missionários, falando, né, das passagens das pessoas, o nosso falando aqui, e o da Patrícia, né, falando dos desligamentos e tudo. Todos falando sobre a questão morte, né? E acho que fortalecendo a gente, né, nesse processo, né, de não só de acreditar, né, mas nos dando subsídios para acreditar, né, para realmente entender esse processo, né, sem tanto medo, sem tanta angústia, dúvidas, né, nada, com mais calma, com mais tranquilidade. Eu achei interessante isso, que a gente vem falando isso no decorrer da semana. Esse é um ponto interessante mesmo, chama atenção. Se não me engano, acho que o de sábado também andou discorrendo sobre isso, momentos, né, ligados a esse período, né, que a gente mais ou menos passa de transição entre o mundo físico e o mundo espiritual, né, que a gente poderia até chamar de semi-espiritual, sei lá, estou inventando. Mas você colocou um ponto, Diva, que eu acho muito interessante, esclarecer as nossas próprias dúvidas, né? Que sempre, por mais que a gente tenha envolvimento, leia, de vez em quando surge uma dúvida ou alguém fala alguma coisa que a gente fica pensando, mas será que não pode ser assim também? E como os assuntos eles se interligam sem qualquer interferência nossa, sem qualquer combinação, porque são dias diferentes, livros totalmente diferentes, ditados por espíritos diferentes, transcritos por médios diferentes, mas que trazem o assunto muito semelhante para que a gente possa participar daquela ideia dos cegos vendo elefante, que a gente consiga ver vários nuances do mesmo aspecto que a gente está vivenciando para entender melhor possível aquele processo, né? Então, a gente viu na Patrícia falando do desligamento do espírito do corpo, o André Luiz falando também sobre desencarne, aqui falando muito sobre essa parte do que mantém o corpo vivo, do que acontece quando o corpo, né, na nossa concepção, morre. Essa ideia, né, de eternidade, de imortalidade, se torna tão presente lendo esses últimos questionamentos, né? Tanto o livro dos Espíritos quanto das explicações do Miramês, né? Que nada deixa de existir, né? A nossa essência permanece imortal e tudo que participa do processo junto com a gente, para que a gente possa ter as nossas encarnações, possa transitar ainda com outros tipos de corpos mais fluidos, mas ainda materiais, pelo mundo espiritual, possa transitar em dimensões diferentes, com os invólucros que nos protegem, faz tudo parte do universo e fica ali disponível. Que mesmo quando a gente muda de dimensão, vamos supor o dia que a gente não precise mais encarnar na Terra, tenha um outro tipo de encarnação mais sutil, numa outra dimensão, mas que seja também de certa forma, uma encarnação, porque não é o espírito puro. Nada é destruído, nada morre. Quer dizer, então, a perpetuação
da vida, como a gente entende, como a gente gostaria de entender, como a gente quer ser eterno muitas vezes, é real. Didio, deu a hora. Deu a hora. Sim, é. Então, deixa eu E passar também essa música todos os aqui. livros falando sobre, enquanto você está colocando, o processo, né? O processo da passagem. É bem interessante isso. Que todos nós passamos essa semana trabalhando. Essas 2 semanas vem falando. Mas vamos lá.